Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico do Brasil. Está começando agora mais um episódio da série Que Candidato é Este? Hoje aqui comigo, Marcelo Freixo. Para falar um pouco sobre os seus planos de governo, sobre as suas metas, sobre as suas propostas e principalmente para a gente descobrir que candidato é esse. Essa é uma ação que está sendo promovida pelo meu município, um portal de transparência totalmente apartidário. Se você quer saber o que o seu dinheiro está comprando para a sua cidade, entra lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos conversar, candidato, com os 8 principais candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foram selecionados depois das pesquisas de intenção de voto mais recentes. E só para a gente ter certeza de que todas as regras foram bem compreendidas, vou colocar ali na tela quais são as regras deste vídeo e vou pedir para que você as leia pra gente, para que comece tudo dentro dos conformes. Pode ler. Isso é ótimo. Todos os candidatos terão o mesmo tempo de resposta, responderão as mesmas perguntas e não pode ter resposta evasiva. Vamos então, tá pronto? Preparado? Preparadíssimo. Podemos ir para a primeira pergunta? Primeira pergunta, vamos lá. Take a look. Querido Marcelo Freixo, a gente sabe que o prefeito do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade não é o homem mais rico da cidade. É mesmo, é? Também não é o homem mais popular da cidade. E uma dúvida que todo mundo tem é, seja você ou qualquer outro candidato, por que você quer ser prefeito? 30 segundos para a resposta. Olha, primeiro que não é um projeto pessoal, não é um projeto de cargo. Eu preciso de muito pouca coisa prática para viver. Vivo de aluguel, vivo de forma simples, professor 20 anos, então não estou atrás de riqueza ou coisa do tipo. Agora tem um projeto coletivo, né, que a gente constrói junto com uma quantidade enorme de jovens de vários territórios. A gente está 1 ano e meio fazendo Se a Cidade Fosse Nossa, que é uma maneira de construir um programa coletivo, uma proposta de programa para a cidade. Então tem um projeto que é feito por muita gente que tem que ter um nome, tem que ter um número, é o meu, mas pode ser de outro. Então não é um projeto de fama, de riqueza ou pessoal. É um sonho que a gente constrói coletivamente que vai virar realidade. Vamos lá. É muito importante a gente saber quais são as prioridades dos candidatos, né? Até assim que a gente consegue diferenciar um do outro, Claro. sabendo como que ele elenca, né, todas as prioridades dentro de uma cidade. Agora passou, né, as Olimpíadas, né, a festa acabou e o Carioca caiu na real, né? Voltou aquele trânsito infernal, voltou a desigualdade social, ela sempre esteve presente, mas a festa passa e a realidade volta à tona. E a gente colocou aqui 7 áreas, né, de gestão da cidade, a gente gostaria que você as elencasse. Da 7ª para a primeira, como que você colocaria isso numa escala de prioridades? Vou ler para você. Saúde, educação, segurança, lazer, habitação, transporte público e previdência. Da 7ª para a primeira, pode falar. Olha, e você com essa colher na mão dizendo que a gente não pode ser evasivo. Gostaria, por favor, que você colocasse da 7ª para a primeira. Não necessariamente uma não é mais importante, mas até para a gente saber qual seria a escala, né, de prioridade disso. Porque dentro, né, de uma gestão, algumas coisas precisam ter mais atenção, ou a curto prazo ou a longo prazo. Como é que você faria isso? Bom, enfim, eu não acho que uma coisa seja mais importante que a outra, eu queria deixar isso claro, porque senão, enfim, isso acaba dando problema. Mas eu acho que a mobilidade é a primeira coisa que a gente tem que mexer para que as pessoas tenham acesso à cidade. Eu acho que a saúde é a principal queixa da população do Rio de Janeiro, porque você hoje, enfim, as pessoas não têm acesso à saúde pública de qualidade, tem que investir no SUS. Eu acho que a educação vem em seguida, porque é óbvio, né, você tem que ter a maior rede de escolas da América Latina. É na cidade do Rio de Janeiro. Você pode mudar a cidade mudando as escolas da cidade com mais autonomia e investimento no professor. Eu acho que você tem que ter habitação, porque hoje tem uma parcela muito significativa, principalmente da população pobre, que não tem onde morar, e você tem um número de pessoas sem habitação hoje menor do que o número de imóveis vazios no Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade que funciona muito mais para a especulação imobiliária do que para o direito à moradia. Eu vou acabar deixando o lazer por último, que é uma covardia, porque eu acho que ser feliz é fundamental, mas enfim... Transporte, vou ter segurança, previdência e lazer. Vamos então falar Tô com um pouquinho medo mais dessa dessa... Fica tranquilo que ela não foi usada, ninguém vai ser ferido ao longo dessa entrevista, tá tudo certo. Vamos falar um pouquinho então da sua prioridade, que é a mobilidade urbana. Como melhorar então essa mobilidade dentro do orçamento da cidade do Rio de Janeiro? 1 minuto para sua resposta. Primeira coisa é que você tem que criar, e isso está no nosso programa, a gente construiu isso coletivamente, uma empresa pública que controle a política de mobilidade. Não é uma secretaria de transporte, uma secretaria de mobilidade urbana. Só para você ter um exemplo disso, bicicleta, o modal bicicleta, que em vários lugares do mundo é entendido como um modal importante na política de transporte do município, no Rio de Janeiro ela está na Secretaria de Meio Ambiente.
né? Por quê? Porque quem controla a mobilidade do Rio de Janeiro são exclusivamente os donos de ônibus, né? Então a gente quer trazer uma Secretaria de Mobilidade que tem uma empresa pública que vai controlar desde a quantidade de linhas de ônibus até que tipo de modal funciona melhor, trazer as ciclovias, trazer as bicicletas para onde mais precisa na cidade, que não é na Zona Sul, é na Zona Oeste, o lugar que mais se utiliza bicicleta e onde menos tem ciclovia, e tem um planejamento. A gente não tem sequer Secretaria de Planejamento no Rio de Janeiro, porque quem planeja é quem ganha dinheiro no Rio de Janeiro. É uma cidade produto, é uma cidade de negócio. Então, criando uma empresa pública que controla a tarifa e que controla as linhas e que pensa nos modais interligados. Tempo esgotado, mas você acaba de ganhar 30 segundos extras. Para só explicar melhor para quem está assistindo a gente, tem muita gente que tem dificuldade de entender, é por isso que a gente tem que esmiuçar bastante mesmo. Isso. Como fazer isso na prática? Legal, criar um sistema diferente, etc. Como fazer isso? 30 segundos. Então, a gente está sendo bem prático. Criar uma empresa pública de mobilidade urbana. Isso é algo que está no nosso programa que eu não vi em nenhum outro. Essa empresa pública ela não vai ser dona dos ônibus, mas ela vai controlar a política pública de mobilidade. Então, por exemplo, tem um planejamento. Onde que você mais precisa de ciclovia no Rio de Janeiro? Na Zona Oeste, onde menos tem ciclovia. A gente quer, por exemplo, ter um bicicletário do lado de cada estação do metrô, do lado de cada estação do BRT, para que as pessoas possam ir de bicicleta e, a partir dali, utilizar um outro modal interligando isso, como várias cidades do mundo fazem. Então, a gente tem proposta concreta. Agora, fundamentalmente, politicamente, tem que retirar o poder da mão dos donos de ônibus e dizer que agora tem poder público no Rio. Tempo esgotado. Próxima pergunta. Vamos falar um pouquinho de pegadinha agora. E aí, Glu-Glu, pegadinha no balão. Você já deve ter caído em algumas pegadinhas daquele tipo, principalmente pacotão, né, de telefone e tal, a gente cai muito nessa. Você compra, né, um contrato aí de 1 ano com 2 meses grátis e aí você descobre que o preço aumenta, você tá preso naquele contrato, enfim, sua vida vira um verdadeiro inferno. O cidadão do Rio de Janeiro provavelmente está sentindo isso na pele agora, porque as Olimpíadas acabaram, ficaram aí alguns monstros gigantes, né, umas obras bonitas e tal, mas de quem é a conta agora? Quem é o pai dessa criança? Para quem vai ficar a conta? 40 segundos. Olha, o estado do Rio, ele está completamente falido, né? Esse mês, aliás, o mês olímpico, os aposentados não receberam salários. Eu tenho pai e mãe aposentado do serviço público, pai inspetor de colégio público, mãe funcionária de colégio público, os dois sem salários, né? Os aposentados não receberam salário esse mês. Então, a gente tem uma falência do poder público, falência feita pelo PMDB. O PMDB faliu o Rio de Janeiro no estado. A situação da prefeitura do município é um pouco diferente, não é a mesma situação no nível de endividamento que você tem. O Sérgio Cabral, quando assumiu o governo em 2007, era de 40 bi a dívida, hoje é de 110. E vamos voltar à pergunta, de quem é a conta agora dessas obras que ficaram das Olimpíadas? Quem paga essa conta? Isso vai ser colocado em imposto ou vão ser obras que vão acabar se depredando com o tempo? O que acontece com tudo isso? 30 segundos. A minha maior preocupação são fundamentalmente os contratos de PPPs que foram firmados recentemente, né? Então você tem, por exemplo, o VLT, você tem o Parque Olímpico, que são contratos muito pouco transparentes. Eu acho que a primeira... Claro que contrato você tem que cumprir. Agora, a gente quer fazer uma auditoria desses contratos para saber quais são legais, quais podem e devem ser cumpridos, quais podem ser cancelados. A gente quer ter um planejamento com mais transparência. A gente quer ter um gabinete virtual de contas públicas. Isso não tem no Rio de Janeiro. A gente quer um lugar onde qualquer morador do Rio de Janeiro possa acessar e possa saber qual é o contrato, quanto se gasta, para onde vai o dinheiro público. Ou seja, uma modernização do que antes... Tempo acabado, mas eu quero voltar nisso. Era o orçamento participativo. Quanto tempo leva para colocar isso em prática? Rapidamente, 15 segundos. 0. O gabinete virtual você cria na primeira semana de governo. É um gabinete virtual que você tem um lugar onde qualquer um da população tem acesso aos números. Isso depende de boa vontade, isso não depende de custo. Hoje você tem uma rede social muito ampla, muito sofisticada, que você não tinha, por exemplo, na década de 80, Beleza. Que é quando surge o orçamento participativo. Conseguimos captar a vossa mensagem. Agora é um momento mágico, Marcelo. Tá tenso ainda por causa da Margarete? É Margarete? Margarete, o nome dela, Margaret Thatcher. Faz sentido. Pode ficar tranquilo e pode fechar seus olhos agora que você vai relaxar. Pode fechar seus olhos, tá tudo tranquilo. E eu quero que você se imagine prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Pode fechar os olhos e deixar a Margarete aqui do lado. Eles morrem de medo, gente. Eu já me imagino de olho aberto, mas tudo bem. Mas só fecha o olho para entrar no clima aqui da mentalização, fechei, tá? Você é prefeito, está ocupando lá o seu cargo e você vê as pessoas ali, né, a sua população carioca ali, né, acompanhando esse momento junto com você. Quem é o carioca que está lá te olhando? É um cara super feliz
com todo o legado que as Olimpíadas deixaram, é um cara frustrado com o dinheiro que foi gasto em tudo que aconteceu. E como você pretende lidar com essa situação? 30 segundos, pode abrir os olhos. Vamos lá. Olha, o carioca, ele tem muito bom senso. O carioca curte um jogo, o carioca gosta de ver um bom espetáculo. Ele achou a abertura da Olimpíada incrível, ele ficou orgulhoso disso, mas ele sabe que a cidade é cara, que a cidade é injusta, que a cidade é desigual, que o governo trata a cidade como se acabasse no turno Rebouças, né, que é uma cidade que funciona para 20%, mas ao mesmo tempo ele gosta do espetáculo, ele gosta da praia, ele sabe ser feliz e sabe ser crítico. Eu acho que o povo do Rio de Janeiro tem essa sabedoria. Eu acho que a gente tem que dialogar com essa sabedoria. Assim, não precisa ser infeliz para gostar de festa. A festa é importante para todo mundo. Agora a cidade tem que ser mais justa e você tem que governar para quem mais precisa. Marcelinho gostou, mas Marcelinho entendeu como é que vão enfiar na cabeça dele que essa conta toda não vai pro bolso dele no final e que ele vai poder usufruir do que as Olimpíadas deixou para a cidade. Como é que você explica isso para ele? Olha, Marcelinho, no fim vai ficar tudo bem, não vai sobrar pro teu bolso. O Marcelinho, ele já sofre, Marcelinhos e Josefinas já sofrem com isso, né? Porque, na verdade, você tem hoje 80% das escolas públicas do Rio de Janeiro sem quadra poliesportiva no ano de uma Olimpíada. Você tem o Célio de Barros, que é o maior centro de treinamento de formação de atletas, fechado no ano da Olimpíada. Você tem o Júlio Delamare, que é um parque aquático que formou tantos atletas, fechado no ano da Olimpíada. Então ele já sabe que essa cidade não é para todo mundo, que na verdade o Rio não é uma cidade maravilhosa. É um maravilhoso cenário para uma cidade. Para ser maravilhosa, tem que ser mais justa. Vamos falar agora de mudança. O cenário não precisa mudar, está ali no Rio de Janeiro agora. E tem nas propostas de todos os candidatos muitas mudanças. E como promover essas grandes mudanças num cenário que é tão engessado? Tem gente que está na política e está lá desde a época da minha avó. Como você pretende mudar esse cenário num ambiente tão engessado? 1 minuto. Tem um elemento decisivo nisso, que é o da democratização da relação do governo com a sociedade. Várias cidades do mundo, eu viajei, eu conheci várias cidades do mundo, como é que funciona, o que deu certo, o que deu errado, cidades ricas, cidades mais pobres. Tem uma coisa que é decisiva, que é quanto mais democrática é a cidade, quanto mais a cidade tem a capacidade de ouvir as pessoas, melhor para as políticas públicas. Então é importante que os conselhos de bairro, são 33 regiões administrativas no Rio de Janeiro. A gente quer que cada uma delas tenha um conselho de morador, que a prefeitura tenha um canal de escuta, ou seja, democratizar a relação para que a cidade seja menos balneário, seja menos a cidade do espetáculo. O cidadão sai de casa, bate palma e volta. Não, a gente quer que o cidadão saia de casa, bata palma, participe, decida, fale sobre saúde, sobre a educação, sobre a previdência, né, sobre a mobilidade, e que a cidade possa ter mecanismos de conselhos de moradores, como acontece em Nova York, Berlim, Medellín. Então você tem cidades mais ricas, cidades mais pobres, que fundamentalmente avançaram e apostaram na democratização das relações públicas. Educação. Rio de Janeiro gastou em 2013 cerca de R$6 mil por aluno, né, no ano de 2013. E a gente sabe que aqui a população, quase 1/3 da população, está em comunidades e em favelas. Esse é um valor, é um recurso que você diria que dá para aceitar? É muito pouco? Ele é bem gerido, mal gerido? Como melhorar essa base que é tão importante da educação? 40 segundos. Não, o Rio investe muito pouco em educação. O Rio, inclusive, faz uma maquiagem no seu orçamento que, para chegar ao percentual mínimo constitucional, ele inclui o que não deveria incluir, que é, por exemplo, dinheiro de merenda. Então, há uma maquiagem no orçamento do município que eles não investem nem o mínimo constitucional na educação. Pode e deve investir mais, inclusive pelo que a lei determina. Agora, o que as escolas estão precisando, mais do que o orçamento, é na hora do orçamento que você diz para quem você governa, né? Não é no discurso de candidato. Agora, o mais importante é dizer o seguinte, as escolas precisam de autonomia pedagógica. Uma escola em Realengo é diferente de uma escola na Rocinha, que é diferente de uma escola no Mer, na Maré, enfim, em Campo Grande. Os professores precisam de tempo de planejamento, precisa de 1/3 do tempo, seu tempo de planejamento. Precisa fazer com que esse tempo de planejamento tenha autonomia pedagógica para que em cada bairro, em cada município, aquela comunidade faça aquela escola ser uma transformadora do seu território. Tempo encerrou. Vamos falar de segurança? Vamos. Prefere falar de segurança ou insegurança? Não se separam. Não se separam nunca. Vamos lá. A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais violentas do Brasil e, apesar de tudo, a gente tem até um número que eu posso dizer que é positivo, né? Do primeiro trimestre do ano passado para esse, teve uma diminuição de 8% no número de homicídios. Mas, ao mesmo tempo, teve alguns aumentos aí consideráveis. Aumentou 21% o número de assaltos a ônibus e 40% o número de roubos a celulares. O que a prefeitura, a gente sabe que está na mão do Estado, né? Muito da segurança, mas
como o prefeito pode colaborar para que essa situação mude, para que o carioca que está lá, Marcelinho vendo a gente, meu irmão, para que ele consiga sair na rua sem ter medo de não voltar para casa? Então, 40 segundos. Eu acho que tem uma responsabilidade grande da prefeitura. O governo do estado ele é responsável pela polícia, mas não é só a polícia que garante segurança. Então, por exemplo, uma prefeitura que investe nas praças públicas e faz com que as pessoas frequentem aquela praça, as praças podem ser lugar que tenham arte de rua, tenham a motivação para que a pessoa vá à rua, as praças podem estar mais iluminadas, iluminação é um fator de segurança importante e é responsabilidade da prefeitura. Quanto mais as pessoas estão nas ruas, mais a sensação de segurança aumenta e mais a segurança aumenta. Hoje, na Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma quantidade enorme de pessoas nas ruas. Não é pela força do policiamento que as pessoas estão se sentindo mais seguras, porque as pessoas se encontram na rua. Investir no comércio e rua, investir na cultura, nas praças e iluminação é uma maneira da prefeitura fazer com que a cidade seja mais segura. Agora vem a parte mais feliz pra mim, que é a parte que a gente fala de dinheiro. E é o que sente no bolso, porque eu sinto que você, carioca, sente também. O ano passado, o carioca gastou R$ 1.500 no ano inteiro só em impostos para o município. A cidade do Rio de Janeiro, por sua vez, arrecadou no total 26 bilhões de reais e gastou 27 bilhões de reais. Então, a primeira pergunta é, como é que você equaliza, né, tudo isso, ou seja, deixa o saldo positivo primeiro, porque a gente sabe que faz parte da saúde, tanto financeira pessoal quanto da cidade, deixar o saldo positivo, e como que você reverte isso em qualidade, segurança, tudo mais, para a população que contribui tanto para a cidade e não vê isso em retorno? 40 segundos. Bom, primeiro que você tem o elemento da transparência. É fundamental que a população tenha acesso aos números e saiba em que a prefeitura está gastando e em que a prefeitura não está gastando. Hoje, por exemplo, todo o valor arrecadado de IPTU, todo, 100%, que são 2 bi, né, de IPTU, vai para pagar as OS da área de saúde, que é o processo da terceirização da saúde do município. Essa não é a nossa opção. Né? Então, será que o morador sabe disso? Será que esse contribuinte sabe disso? Então, o elemento da transparência é decisivo. A arrecadação do Rio de Janeiro hoje é ISS, é serviço. Fazer com que isso se amplie, investindo, por exemplo, em setores como gastronomia, que é quem mais emprega a juventude, nas áreas onde tem desemprego de jovem, é fundamental. Planejar a cidade para que tenha mais recursos e seja mais justo. Vamos explorar um pouquinho melhor isso. Na vida financeira pessoal, a gente sabe que tem que ganhar mais e gastar menos para ter equilíbrio e conseguir ser rico, quem sabe, um dia, né? Quando a gente fala da gestão pública, o que a gente, né, como contribuinte espera é que esse equilíbrio venha não na forma de novos impostos ou multas e o que seja, e também sem perder qualidade. Então, como tornar essa conta mais saudável? 1 minuto. Não, primeiro que a gente acha que quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos, né? Então, uma das coisas que a gente defende, por exemplo, é que imóveis vazios no Rio de Janeiro, que tem um problema sério de moradia, possam ter um IPTU que seja maior, porque o imóvel está vazio, para que estimule a esse imóvel a ser colocado para aluguel ou para venda e que isso, de alguma maneira, reduza o valor de custo de vida da população. Isso é uma medida importante que cabe à prefeitura. Imóvel vazio só estimula a especulação imobiliária e a gente não é favorável a isso. A gente acha, né, que o preço do aluguel, que é uma das coisas que mais encarece a vida no Rio de Janeiro, pode baixar. Essa é uma medida que cabe à prefeitura e é uma medida absolutamente legal. É um exemplo concreto. E aí você diz para quem você governa. Quem diz que governa para todo mundo mente para alguém. Né? É sempre uma lógica que a gente tem. E a gente vai fundamentalmente para governar para aqueles que mais precisam do poder público. Vamos falar de novo, voltar àquela mentalização. Você estava feliz, né, Marcelo? Estava feliz, sim, mentalizou, fechou o olho, se viu o prefeito. Vamos dizer que é o primeiro dia, você foi eleito prefeito, está lá sentado no gabinete. Você olhou a situação, falou, meu Deus, que cidade é essa que eu peguei? O que você faz no primeiro dia para começar a implementar essas mudanças? Primeiro plano de um prefeito, 30 segundos. Não, eu vou repetir. O primeiro plano é criar um gabinete virtual de transparência para que todos os números sejam acessíveis. É formar uma equipe que não será indicada por partidos políticos que leiloaram tempo de TV e fizeram negócio durante a eleição. A gente quer que as melhores pessoas do Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma parceria com as universidades, com os centros de pesquisas, com os bons gestores, a gente quer que as melhores pessoas ocupem os cargos chaves. A gente não quer leiloar a prefeitura, as 20 e tantas secretarias, a título de apoio político, isso a gente não vai fazer. Então, montar uma boa equipe, uma equipe competente, com transparência, é o que a gente tem que fazer desde o primeiro dia.
Lembrando que todos os dados que a gente está usando aqui relacionados a contas, quanto entrou, quanto gastou, quanto o contribuinte deu para a prefeitura, saíram do meumunicipio.org. Você pode entrar lá também, se tem curiosidade a respeito da sua cidade, entra lá para ver o que estão fazendo com o seu dinheiro, o que o seu dinheiro está comprando, tá? Entra lá, pode entrar depois dessa entrevista acabar, ok? Vamos falar um pouquinho de corrupção, que a gente sabe que é uma torneira, né, de onde sai muito dinheiro do contribuinte. Claro. Com 3 palavras, eu gostaria que você completasse a frase. Corrupção se combate com... transparência, ética... Isso, não precisa nem da terceira. Precisamos de uma terceira. Precisamos de uma terceira? Precisamos. Sinceridade. Transparência, ética, sinceridade, basicamente elas conversam entre si. Porque a corrupção, ela é estrutural, ela não é comportamental. Ela não é só um comportamento. O cara que é corrupto, ok. Mas o cara que, para ser prefeito, faz aliança com 15 partidos, né? Desculpa, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, né? Mas com 15 partidos apoiando ele, vai trocar cargos e a corrupção vai se tornar inerente ao seu governo. A maneira de chegar ao poder define muito o quanto dessa corrupção vai existir ou não. Tornar o processo transparente é o suficiente para tirar os corruptos de lá? Tornei o processo transparente, agora simplesmente toda a corrupção vai embora? Não vai embora, mas você, evidentemente, cria mecanismos de cobrança coletiva que facilitam o enfrentamento à corrupção. A corrupção se alimenta da falta de transparência, sempre, em qualquer lugar do mundo, né? E, além disso, com quem você chega ao poder, como você chega ao poder. Porque para chegar ao poder, se você vender e trocar tempo de televisão por alianças que depois você distribui cargos, não tem como seu governo não ser corrupto. Marcelo Freixo, eu gostaria de agradecer. Passou ileso, Margarete não foi usado ao longo dessa entrevista. Que bom, que bom. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado, aqui. Eu que agradeço, e você, carioca, lindo, maravilhoso, que tá vendo a gente. Faz o coraçãozinho lá, Marcelo. Lindo, maravilhoso, está vendo a gente. Todas as entrevistas já estão aqui. Se você quer que a sua cidade mude de verdade, você tem que participar, meu filho. Então vai lá agora, assista todas as entrevistas. Todos responderam as mesmas perguntas. Claro que eu sempre aqui fazendo o seu papel. Se não ficou muito claro, a gente pergunta de novo. Parece meio besta, mas a gente pergunta de novo até cansar de verdade. Acesse meumunicipio.org.br, dá uma olhadinha lá nos números. São muito importantes. Você não sabe nem da sua vida financeira, mas da vida financeira da sua cidade, você já pode saber. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra você. Tchau, tchau. Ok? A gente vai fazer umas brincadeiras, mas tá tudo bem. Não tem problema, tá? Tô acostumado. Já passei por coisas piores.